E aí pessoal, beleza? Hoje eu trago para vocês um vídeo de como você faz para configurar o Docker com o PHP 5.6 e junto com a configuração do Xdebug dentro do VS Code, né? Que é um tipo de assunto que muitas pessoas têm dúvidas. Então, sem mais enrolações, vamos lá. Eu vou criar uma pasta aqui, PHP 5.6 Docker. Então, PHP 5.6 Docker, a gente abre o VS Code, trazer ele para cá. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é configurar a nossa imagem, certo? Então, eu vou copiar aqui, né, a minha colinha que eu tenho aqui, e vou trazer uma pasta do PHP FPM para cá. Então, eu tenho aqui uma cola, né, uma imagem já pronta, mas vou passar a linha ali aqui para explicar um pouco do que cada coisa faz, né? Mas basicamente, aqui a gente vai atualizar as dependências, né, do nosso container. Então a gente está usando a imagem oficial PHP 5.6 com PHP FPM. Então, aqui são algumas extensões padrões do PHP que a maioria utiliza, então eu deixei aqui, né, para fins didático. E aqui o Docker Compose também, né, a instalação do Docker Compose. E o principal delas está aqui, né. Aqui eu faço a instalação do Xdebug na versão 2.5, que é a versão específica para o PHP 5. E aqui é o Workd, né, que é o nosso app que a gente vai configurar lá. Daqui a pouco a gente vai passar a nossa pasta do nosso projeto aqui lá para dentro. E aqui dentro do PHP-INI, que é uma parte muito importante, a gente tem as configurações do nosso Xdebug, né? O Remote Port, que é um dos principais, é a porta que o nosso servidor vai enviar as informações do Xdebug. No nosso caso aqui, o Xdebug vai enviar as informações para o VS Code, tá? Então a gente vai configurar para que o Xdebug nos envie na porta 9000 e o host tem que ser um host, tem que ser um IP válido, tá? No caso, como a gente está rodando dentro do Docker, a interface de rede é diferente. Então a gente precisa passar o nosso IP da nossa máquina local lá para dentro do Docker, né? Então esse host.docker.internal vai acabar se tornando o nosso IP, que, dando um exemplo aqui, seria 192.68.1.55. Então, então ele basicamente vai fazer uma request, né? Vai fazer várias requests para meu IP e no caso aqui vai ser o IP e a porta 9000. Então, o próximo passo que eu vou fazer aqui é trazer, né, o Nginx para a gente poder ver nosso aplicativo rodando. Então, eu não vou entrar em detalhes do Nginx, mas basicamente a gente vai escutar a porta 8080 no localhost, né, e vai fazer a execução do PHP na porta 9000, que no caso aqui é o PHP FPM. Então, prosseguindo para o próximo passo, a gente precisa também configurar o nosso VS Code, né? Então, o que vocês precisam ter instalado no VS Code de vocês? Então, aqui na parte de extensões, a gente pode vir fazer uma busca por PHP, no caso Xdebug, né? Então, coloco aqui Xdebug e vai ter essa extensão aqui oficial. No meu computador já está instalado, né? Então eu não vou fazer essa instalação do zero, mas é só clicar aqui em Install e já funciona automaticamente para você. Então, com a PHP Xdebug ativa, né, para o VS Code, a gente vem aqui agora e configura o nosso Docker Compose, né, para facilitar aqui a nossa explicação. Partindo agora para as configurações do PHP, a gente tem o build, o volume a gente vai criar aqui para poder passar os nossos arquivos, né, no caso a gente vai rodar um scriptzinho que eu criei aqui, então eu vou passar ele lá para dentro de /app. Aqui é o ini, né, onde a gente vai sobrescrever as configurações padrões do Xdebug. Então isso aqui sobrescreve lá dentro, isso aqui vai sobrescrever tudo que está lá. E esse extra hosts é obrigatório, por quê? Porque ele vai traduzir isso aqui para nossa IP da nossa máquina. Então, na prática, esse domínio vai se tornar o nosso IP do nosso computador, no caso, que é o nosso host, tá? Então, a gente vai agora criar um arquivo de configuração aqui dentro do VS Code para ele escutar a porta 9000. No caso, aqui tem uma aba Run and Debug. Então, a gente clica aqui e tem esse botãozinho aqui, ó, Create a launch.json file. Então, a gente clicando aqui, a gente tem a opção de escolher o PHP, tá vendo? Então, cliquem aqui em PHP
E aqui agora eu vou tirar toda essa configuração e vou criar uma própria nossa e vou explicar mais ou menos como que ela funciona. Trazendo as informações para cá, a gente vai criar uma configuração aqui dentro do VS Code, muito simples, tá? A gente basicamente dá um nome para ela, um nome qualquer que vai aparecer aqui em cima. É o tipo PHP, que é referente à nossa extensão que a gente instalou. O type launch, a porta isso aqui é obrigatório também, porque essa porta tem que ser a mesma que está dentro do PHP ini, tá? Porque a nossa extensão Xdebug lá dentro do container vai enviar as informações para 9000. Então, a nossa porta também tem que ser 9000 aqui. Ele vai fazer essa escuta aqui. E esse path mappings também é obrigatório. Por quê? Porque quando a gente está dentro do container, né, a gente, os nossos diretórios aqui nas máquinas são diferentes. No caso, minha máquina, no momento, tem um diretório YouTube/php 5.6-docker. No caso, isso aqui para o container é diferente. Então, no caso, o container, o que está dentro do container vai ser /var, /www/app. Então, isso daqui, essa configuração do Maps, serve justamente para a gente poder sobrescrever, né? Dizer, olha, quando chegar qualquer coisa aqui, chegar qualquer coisa referente a essa pasta, né? A gente vai alterar para o nosso Workspace Folder, que no caso é o nosso projeto aqui dentro. E aqui é uma configuração para vocês ignorarem coisas relacionadas ao Compose, né? Então, feita a configuração do Xdebug aqui, a gente já tem um botãozinho aqui, ó, um botãozinho play aqui em cima, um botão verdezinho aqui, ó. Então, vocês podem criar mais configurações também, tá? Então, você não precisa ser só essa, vocês podem criar várias aqui. Mas, por enquanto, só vamos criar essa daqui. Então, a gente vai startar. Ao fazer o start, tá? Perceba que apareceu aqui em cima alguns botões, tá vendo? Então, tem o botão de pause, o botão de disconnect, tem o botão de restart. Então, esses botões aqui servem para vocês poderem interagir também, tá? Mas claro que vocês podem utilizar os atalhos, no caso F10, F11 e por aí vai. Então, eu criei um arquivo index.php aqui, bem simples, para a gente poder fazer um teste, né? Colocar um breakpoint aqui e verificar se está funcionando, né? Então, lembrando, tá? Vocês têm que iniciar a configuração aqui primeiro pelo run and debug, tá? Então, se vocês não iniciarem aqui, não vai funcionar. Vocês podem colocar o breakpoint aqui que não vai acontecer nada. Então, a gente inicia a nossa extensão aqui no VS Code, faz o start dos nossos containers. Nossos containers agora está rodando. Se a gente vier aqui agora no browser, eu configurei a porta 8080 no Nginx, né? Então tá aqui, ó, 8080. Então, se eu executar aqui agora, perceba que ele caiu exatamente no breakpoint onde eu coloquei aqui. Então, eu vou usar o F10 aqui, ó, para poder passar para a próxima linha. Então, F10, 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 F10. Então, perceba que tudo funciona corretamente. Eu tenho aqui as opções de ver os valores das variáveis, né? Eu vou aumentar um pouco aqui a fonte. E aqui eu consigo verificar aquelas variáveis super globals, né? Que é aquelas variáveis do PHP. Então, a variável post, a variável get, que é a que a gente mais normalmente utiliza no dia a dia. Então, você pode ver os valores, pode brincar à vontade, verificar, tá vendo? Você consegue ver tudo aqui. E então, eu vou apertar aqui F5 para ele poder finalizar, né, o fluxo de execução. Pronto, executou, ok. A gente tem aqui o que nosso script foi feito, né? Então, para poder finalizar, né, a escuta do Xdebug, a gente clica aqui em Stop. Então agora, se você clicou em Stop, perceba que agora nada acontece. O breakpoint não para. Por quê? Porque justamente o nosso servidor aqui, no nosso VS Code, não está rodando. Então o Xdebug envia as informações para a porta 9000, porém não tem ninguém escutando a porta 9000. Então por isso que passa direto. Então se a gente clicar no play novamente, perceba que
funciona como esperado. Então é isso, pessoal. Valeu!